Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas aqui é para a proposta nós lermos o Provérbios 15. E hoje eu achei, vou dar até uma olhadinha aqui, as anotações são papéis que eu anoto, que eu olho vídeos, eu leio livros, ou audiobooks mesmo e começo a fazer anotações. E eu achei importante essas anotações de uma maneira que o tempo não está me permitindo pegar, parar, sentar e copiar. Eu li e achei muito importante não botar ela fora. Então eu vou ler ela agora e depois eu vou deixar no YouTube, porque são coisas importantes que precisam ser ditas, precisam ser ouvidas. Até eu mesmo preciso ouvir isso. Bom, vamos lá, primeira anotação. Crente é ativo, decidido, pacífico, confia em Deus, positivo, obediente e disciplina. Então aqui está falando sobre o crente. Que crente é esse? Crente, eu falo quanto cristão, como imagem e semelhança de Cristo. Esse é o crente que nós estamos falando aqui. Mais uma anotação. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Palavras que edificam. Agradecer pelas coisas boas. Não falar as coisas que já são óbvias. Preciso que pinte o quarto. Elogie. Não perca a oportunidade de elogiar. Mesmo que você ache que não tem, ache alguma coisa para você dar um elogio. Palavras encorajadoras. Falar do seu potencial. Fale do potencial. Não fale das fraquezas, não fale do erro, fale do potencial. A forma, a expressão, o tom de voz são importantes ao falar. Pode expressar sentimentos de censura, julgamento, amor e gentileza. Então, qual é a forma que a gente está falando? Como eu estou falando? Eu preciso prestar mais atenção na forma do que eu estou falando. Falar aos outros sobre as potencialidades e fatos positivos, aos amigos e familiares, até mesmo ao esposo, dão crédito duplo. Então, a gente potencializar com palavras positivas as qualidades, as habilidades positivas. Fazer uma lista de coisas positivas que são e faz que você percebe. Então, você mesmo começa a avaliar, se autoavaliar, da mesma maneira que você consegue perceber o positivo nas outras pessoas, potencialize o seu positivo também. Você também pode fazer mais e melhor. Repita elogios. Fale o que deixa feliz. O que te deixa feliz? As pessoas sabem o que deixa você feliz? Uma das grandes dificuldades entre as pessoas, entre os relacionamentos, é a comunicação. Só que não tem como a outra pessoa saber se você não falar. Então, fale o que você gosta, o que te deixa feliz. Estabeleça o compromisso de elogiar diariamente. Anote as palavras de afirmação com data. Escreva palavras amorosas. Procure os pontos fortes e diga o que sente, o que aprecia. Fale aos filhos como o pai é importante. Como a presença paterna é importante, como a sua presença materna também é importante. A gente precisa valorizar, porque muitas vezes a gente não dá crédito, a gente não valoriza o que é tão óbvio. Os filhos, a família, o pai, a mãe, cada dia tem que ser valorizado. Então essa aqui foi a segunda folhinha. Aqui está falando um pouquinho sobre um livrinho que eu adoro ele, que é 5 Linguagens do Amor. Aí fala assim: sentir-se usado e não amado. Lembrar-se dos sentimentos. Perdão. Aí eu anotei aqui 3 formas de perdão. Justiça. Sou o juiz com amargura e vingança. Perdão. Caminho do amor. Perdão é uma opção, um compromisso. E eu gosto muito de uma palavra que eu também ouço na live, que perdão é para quem não merece. Então não julgue, é digno, não é digno, quem fez, quem não fez. É para quem não merece. E outra palavrinha que eu adorei também, que ontem ainda a Camila Vieira estava falando com relação ao burro, de você falar palavras negativas, de você falar palavras
palavras inúteis literalmente, mas que atingem muito o emocional das pessoas, até mesmo dos nossos filhos. E aí colocou na outra live, estava dizendo, uma outra pessoa estava dizendo do burro. O burro é aquele que carrega carga. E o burro não é o burro que a gente pensa. O burro, ele é muito inteligente porque ele faz caminhos e trilhas que facilitam o caminho das pessoas. O burro é aquele que carrega a carga dos outros. E aí essa pessoa colocou como perdão. Eu estar carregando carga por eu não perdoar, por eu não dar esse perdão à pessoa, não liberar esse perdão. Então, não carregue um fardo tão pesado como o perdão que não é dado. Perdoe, ame, elogie, fale palavras afirmativas. Você pode sim fazer melhor, eu tenho certeza, certo? Empatia. Coloque-se no lugar do outro. Falha. Reconhece o erro e pede perdão. Então, todos nós estamos propensos à falha. Nós não somos perfeitos. Nós podemos falhar, sim. A diferença está em nós reconhecermos o erro e em nós falarmos, pedirmos perdão, certo? Opiniões diferentes. Aqui eu anotei com relação a respeitar as opiniões diferentes. Respeito, empatia, até nas opiniões contrárias. O que não é possível para mim, não é impossível para Deus. Então cada um faz a sua parte, que Deus tem propósito em todas as áreas da nossa vida. Exigir é ser como pai de alguém. Então que a gente não venha exigir, mas que a gente venha assim colaborar e ser mais empático. Essa aqui foi a terceira folha. A próxima folha, vamos lá. Estudo do audiobook das 5 linguagens do amor. Adoro esse livro. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Paixão. É um remendo. Tempo médio 2 anos. Se for secreto, pode durar um pouco mais. Então, aquelas legítimas paixões, aqueles amores que passam, que parece que é tudo na vida no momento, mas que logo, logo já acaba. Aí eu botei aqui vida. E aí abri um colchete enorme, assim, que tem pessoal, estudo, trabalho, emprego, sentimentos, projetos, sonhos, disciplina, prioridades, social e familiares. Isso tudo está em torno da nossa vida. E a gente ainda tem o DISC, né, que são as 11 áreas da nossa vida, que a gente precisa trabalhar uma a uma. Porque não adianta eu estar bem no meu profissional e o meu familiar não está bem. Não adianta eu estar bem no meu social e o conjugal não está bem. Nós temos que interagir com todas as áreas da nossa vida. É maravilhoso isso, o DISC. Procure, pesquise sobre o DISC, procure melhorar as áreas da sua vida, que você vai ter qualidade de vida, tanto na vida como na sua família também. Essa aqui então foi a 4ª folhinha. E a última folhinha está dizendo assim: atitude, o interesse do amado, comportamento adequado, fazer algo que agrada, ser compreensível, amor, dedicar tempo, ajudar, diálogo. Então a comunicação é fundamental, não tem como fugir do diálogo. Doar-se, agradar ao outro. Palavras de afirmação é uma das linguagens do amor. Então vamos lá. Os dialetos do amor. Quais são os dialetos que a gente tem entre a comunicação, entre o amado? Manter o tanque de amor cheio. Então, não adianta você amar o outro com a sua linguagem do amor. Você vai ter que amar o outro com a linguagem do amor dele. Agradar a ele. Por isso que é o interesse do amado. Comportamento adequado. Amar-se e sentir amado. Isso é maravilhoso. O que amamos? Comidas, atividades, objetos, músicas, pessoas, amor. Codependência. Então a gente tem que saber trabalhar com essas coisas que estão... Eu botei aqui codependência e irresponsabilidade paterna. Necessidades emocionais básicas de uma criança, amor, afeição de pertencimento, ser querida e suprimento.
Então essas aqui foram umas anotações que eu mesma fiz. Geralmente eu gosto de ler um trechinho de um livro e depois eu ler provérbios, mas agora eu li o que eu mesma escrevi, que eu achei que era muito importante compartilhar. E agora eu vou ler o Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça ele ama. A correção severa há no que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão presentes, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que repreende, nem chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração do entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho do sábio alegra o seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Ficou bem melhor assim. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Para o entendido, o caminho de vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desraiga a casa dos soberbos, mas estabelece um termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão sua morada no meio dos sábios. O que respeita a instrução menospreza a própria alma. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então aqui acabou o provérbio 15, é um provérbio para você ler e reler, e realmente a gente precisa viver ele, porque aqui está falando de prudência no falar, na instrução, no conhecimento, de você buscar, de você aprender isso. Então, tenha um ótimo dia, que agora esse mês, hoje a gente começa a trabalhar lá na escola, é o primeiro dia de trabalho. Aqui está uma lembrança de um balão que eu ganhei da minha filha.
E aqui nessa casa, pode ser que eu não faça live tão cedo, porque eu estou arrumando a mudança para alugar esse apartamento, porque até agora ficou pagando condomínio, tendo despesa, e a gente tem que melhorar. E uma das coisas que a gente precisa aprender é diminuir os custos. Diminuir os custos e levantar mais renda. Então é possível sim. A gente precisa fazer coisas diferentes, mudar, ter atitudes que façam a diferença. Porque eu não posso ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então que você tenha um ótimo dia, aproveite, leia provérbios, é um hábito maravilhoso, só vai edificar a sua vida e a das outras pessoas também, porque você vai ter uma mente saudável, seu coração vai ter palavras sábias, você vai ser benção por onde você andar. Então tenha um ótimo dia.